A cura do cego. Jesus chegou a Betsaida e vieram ao encontro deles alguns homens trazendo um cego. Somos também levados por alguém ao encontro de Jesus, pois não teríamos como encontrá-lo sem alguém que nos falasse dele e das boas novas que tem reservadas para nós. Nesse episódio, o cego não foi curado de imediato, mas em algumas etapas para indicar que nem sempre o Senhor nos trata da mesma maneira em nossas dificuldades. E algumas vezes a cura não acontece por alguma razão, como foi o caso de meu filho adotivo. Uma vez eu encontrei uma jovem e comecei a falar do Senhor para ela, do Evangelho para ela, e ela falou assim, não, mas eu creio que eu vou para o céu. Perguntei, para onde você vai, né, se você morrer agora? Eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes você faz essa pergunta para alguém que diz que é crente, que vai na igreja, que etc, anda com a Bíblia debaixo do braço, e a pessoa fala assim, eu pretendo fazer o melhor que eu posso, eu pretendo me esforçar, mas peraí, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é fazer o melhor que você pode, porque você não pode fazer nada. O Evangelho é justamente não fazer nada, é crer em Jesus, é crer no Deus que justifica não o bom, o ímpio. Romanos 4. Então essa jovem, eu perguntei para ela, se você morrer agora, não, eu procuro fazer tudo bem, quem sabe, Deus tem bondade, misericórdia de mim, eu procuro ajudar o próximo, dou esmola, obedeço meus pais, e blá, 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 blá. Eu falei, não, eu vou explicar o Evangelho para você. Preguei o Evangelho para ela. Não é por obras, não é pelo bem que você faça, mas é pela fé em Jesus. Entendeu agora? Quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É uma coisa resolvida, entendeu? Agora entendi. Então, se você morrer agora, para onde você vai? Eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu procuro... Estava tapado o ouvido, não. Eu falei umas 3 vezes a mesma coisa, preguei de novo tudo para ela, ela não entendia. O Evangelho é assim porque nós nascemos cegos. Por natureza, nós somos cegos como esses discípulos no barco. Tendes olhos? Ele fala, não tendes olhos, né? Não vedes? Ele chama a atenção dele. E nós aqui? Tem algum cego aqui? Tinha nesse capítulo 8 de Marcos um cego. E a continuação, depois que eles chegam do outro lado, diz que chegou a Betsaida, no capítulo 8 de Marcos, versículos 22 em diante, chegou a Betsaida e outros trouxeram-lhe um cego. Não está escrito outros aí na Bíblia, eu acrescentei. E rogaram-lhe, esses outros rogaram-lhe que o tocasse. Então nós vamos encontrar um cego aqui que não veio de vontade própria, foi trazido por outros. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E é interessante essa passagem, porque eu sempre que não conseguia enxergar do meu olho direito, eu fechava o esquerdo, ficava tudo embaçado o direito, e eu via homens como árvores andando, né? Porque eu não conseguia distinguir direito quem era a pessoa, ficava uma silhueta, e muito pior à noite. Que daí que não dá para ver muita coisa mesmo. E eu me identificava muito com esse cego. Agora, nos detalhes aqui, em outras passagens, o Senhor cura imediatamente a pessoa. Por que, nesse caso aqui, ele faz em etapas? Eu acredito que talvez seja porque esse homem não tinha fé. Esse homem não cria que ele seria capaz de curá-lo. Então ele começa com uma cuspida no olho do homem, nos olhos do homem. Alguém já cuspiu no seu rosto? Nos seus olhos? É uma coisa nojenta, não? É uma coisa estranha, né? Mas ele começa com isso. Ele começa com isso. Eu creio até para ver até onde esse cego vai suportar o tratamento que o Senhor vai dar para ele. Ele cospe nos olhos do cego. E não resolve totalmente o problema, porque o cego vai falar que não está vendo, só está vendo árvores que andam, não está distinguindo nada. Então ele vai para uma segunda etapa agora. Ele coloca as mãos nos olhos e faz ele olhar para cima e o cego fica restaurado. A sua vista é restaurada.
Deus quer restaurar a vista de todos aqueles que se reconhecem cegos espiritualmente. Alguns vão direto a Cristo, mas normalmente precisam ser levados a Cristo. E para isso existe a pregação do Evangelho. Para levar, os outros aqui levaram o cego a Cristo. E mais um detalhe aqui também, para a gente terminar, antes de terminar, um detalhe. Ele chegou a Betsaida, trouxeram-lhe o cego, rogaram-lhe que o tocasse, ele pegou o cego, pegou pela mão o cego, levou-o para fora da aldeia. Por que levá-lo para fora da aldeia? Por uma razão muito simples. Em Mateus, capítulo 11, versículo 21, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Ele não ia dar a Betsaida o gostinho de observar um sinal, porque ele já tinha feito muitos sinais, muitos milagres ali e tinha sido rejeitado. Como ele foi rejeitado por aqueles fariseus e não quis fazer um outro sinal para eles, ele não ia dar a Betsaida o gostinho deles assistirem uma cura. E quando ele cura aquele cego, ele fala, não volta para a aldeia. Mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia, que é a aldeia de Betsaida. Você não se sentiria ofendido se você fosse um cidadão de Betsaida? Eu me sentiria ofendido, mas como? Eu sou um nobre morador de Betsaida e ele não quer nem que entre na aldeia, que conte pra gente o que está acontecendo? O que é isso? Que discriminação é essa, sim? Deus discrimina. Discrimina os que não creem. Discrimina os que rejeitam a salvação que ele oferece graciosamente. Porque a salvação é por fé na pessoa de Cristo que morreu numa cruz para levar os nossos pecados. Quando você crê em Jesus como Salvador, você crê que ele morreu e levou os seus pecados naquela cruz, para que você não precise pagar pelos seus pecados. Então ele dá a você, ele não dá, Deus não dá a você o que você merece. O que você merece, o que eu merecia, o lago de fogo, o juízo eterno. Ele não dá, mas ele dá o que você não merece, a salvação eterna. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho da graça. Eu não fui o primeiro na minha família a operar a catarata. Antes de mim, em 1986, o meu filho, Pedro, operou a catarata, teve os 2 olhos, ele nasceu cego, nasceu com catarata congênita, e então levamos ele para operar no melhor especialista aqui do Brasil, um médico de São Paulo, e a equipe dele que operou o Pedro, e nós ficamos naquela expectativa, operou um olho primeiro, depois operou o outro olho, depois voltou para casa com a receita do óculos, porque avisaram já que depois operado não enxerga assim tão rápido. A gente esperando que ele fosse chegar, já passar pela rua, olhando os outdoors ou coisa assim, né? E nada. Aí chegou em casa, mandamos fazer um óculos, procuramos em São Paulo a melhor ótica de São Paulo. E a melhor ótica em São Paulo naquela época não era nem uma loja, era numa sala, num prédio. Você tem que subir num elevador, chegar numa sala, porque um cara que era o hiper especialista em óculos era ele. Aí fez um óculos de 18 graus. Chegamos em casa com aqueles óculos para colocar no Pedro. Peguei a máquina fotográfica, porque era um grande momento aquele, a hora que ele ia enxergar o mundo pela primeira vez. E quando colocamos os óculos nele, eu bati a foto e não aconteceu nada. A gente punha coisinha, brinquedinho na frente dele, ele olhando para o vazio, distante, e nada acontecia. Tem até uma foto bastante emblemática, que está minha filha, que ela tinha 6 anos, a Lia, do lado dele, olhando para ele assim, de óculos, e com uma cara de desanimada, como quem diz, não funcionou, não deu certo, alguma coisa deu errado. E realmente ele tinha já atrofiado a visão, porque 4 anos sem entrar a luz pelos olhos, a visão dele tinha se atrofiado, além de ter problema de microftalmia. Deixamos ele usar óculos por mais alguns anos, coitado, com o óculos amarrado atrás, porque não aguentava, ele queria tirar, e não adiantou. Ele não enxergou de maneira alguma. Decepcionante, sim. Como será também decepcionante se você não ganhar luz para os seus olhos, se você não for curado da cegueira espiritual, se você não crer em Cristo como seu Salvador e continuar cego até o dia que você terá de vê-lo e dobrar os seus joelhos diante dele, não para receber a salvação,
mas para receber a sentença da condenação eterna. Então eu espero que hoje mesmo você creia em Jesus como seu Salvador e Senhor e receba de Deus esse perdão dos seus pecados por graça e bondade apenas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.